A Bíblia está falando que também tem um evento ou um acontecimento indiscutível na fim de tempo. A Bíblia está falando que todos os seres humanos de todo tempos e de toda época também enfrentam um grande julgamento final. O livro de Salomão está falando porque Deus há de trazer todos os juízos às obras até os que estão escondidos, quer sejam boas, quer sejam más. Também o apóstolo Paulo está confirmando que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como hora que esse julgamento também acontecer? Naqueles critérios que esse julgamento também está fundamentado. Quem é que é juiz e advogado nesse julgamento? Como hora que podem ser libertados ou liberados nesse julgamento? Devem deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo a esse canal Bíblia Aberto. O tema de hoje é julgamento de Deus, mas antes de começar o estudo de hoje, eu te encorajo que nós podemos assistir ao último vídeo que de título Santuário de Deus. Então, coloque esse vídeo na pausa e vá assistir aquele vídeo primeiro, porque o estudo de hoje é continuação do estudo daquele último vídeo sobre santuário. Porque a razão principal disso é que vou poder, na hora que eu assistir esse vídeo, assim vou poder compreender de uma forma mais clara e mais fácil o estudo de hoje sobre julgamento de Deus. Também, se você assistir esse vídeo no nosso canal de YouTube, lembra que debaixo de inscrição desse vídeo tem link daquele último vídeo sobre santuário e também tu tem tudo versos bíblicos que está tanto na português e na inglês. Não é que o Bob pode abrir a Bíblia na casa e comparar com o próprio Bíblia na casa, porque esse estudo também de hoje ele é um pouco complexo e ele te exige leituras de Bíblia. De acordo com a Bíblia, nós nunca tem dúvida que quando que Jesus morre na cruz de Calvário, depois de sua ressurreição, ele vai para o céu. Isto está claro. Agora, para que lugar nasceu que Jesus vai? Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, ou seja, de Deus Pai. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra, ou seja, à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Quando que Jesus concluísse a primeira obra ou propósito de bem para esse mundo, Cristo retorna vitorioso para o santuário celestial para aplicar méritos de seu sacrifício e para benefício de seu filho. Jesus vai atuar como ministro de santuário na verdadeiro tabernáculo que próprio Deus construiu e não homem. No livro de Hebreus, está falando que existe um outro santuário maior e mais perfeito, na qual que santuário terrestre era apenas uma figura e que esse verdadeiro santuário está encontrado no céu. Também no livro de Apocalipse, está encontra várias referências sobre santuário celestial. Falando de Apocalipse, ele é um livro profético. Estudar profecia é tão fácil de ser compreendido. E para compreender profecias bíblicas, tu tem que interpretar o significado de símbolos proféticos, estudar história, fazer cálculos e datas. Então, nós sabemos fazer planos de estudar tudo profecias bíblicas para os últimos dias, tanto no livro de Apocalipse e também no livro de Daniel. Nos está pedindo um pouco de paciência de nossa parte, porque isso te exige tempo. Por exemplo, profecia de 2300 tardes e manhãs, que está no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, ela é a profecia mais grande de todas outras profecias de Bíblia. Ela começou com o decreto de rei de Ataxerxes no ano 459 a.C. e ela termina nos anos de 1844 depois de Cristo. O que aconteceu? Nasceu no final de 2300 tardes e manhãs. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem
de entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, agora para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentem sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobre ele vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. De acordo com o Zé Knono ler, na final de profecia de 2300 tardes e manhãs, santuário tem que ser purificado. Também do dia que nós devemos temer Deus e dar glória para modo chegado a hora de seu juízo, e também do dever adorar aquele que fez o céu, a terra, mar e fonte das águas. Purificação de santuário é uma referência para início de juízo que anteceder a volta de Cristo para a terra. No último vídeo, eu aprendi que no santuário terrestre, um vez para ano, no 10º dia de 7º mês, que é dia de expiação, sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. De mesma forma, quando que fim de 2300 anos proféticos, que foi no dia 22 de outubro de 1844, Jesus entra no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, ali na terra, segundo profecia, Deus também levantou um movimento restaurador de verdade que ainda hoje se está anunciando para o mundo chegada de hora de juízo de Deus. Que profecias que te revela a data de início de contagem de profecia de 2300 anos. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinados. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Início de contagem de 70 semanas proféticos, que é 490 anos, e 2300 anos, que dá início no ano de 457 a.C., com o decreto de rei Artaxerxes, que permitia a reconstrução de templo e também de cidade de Jerusalém. Santuário celestial, aí ele começa a ser purificado a partir dessa data, que significa que o ministério de Jesus Cristo está a entrar na última etapa de ser sacerdócio, ou seja,
de juízo final. A mim sabemos nesse momento, tinha pessoas que estão ficando um pouco perdidas com dúvidas com as datas de 1844, 2300 anos, tantas semanas, mas que nos preocupa e nos fica sempre ligado no nosso canal Bíblia Aberto, que também explica com tudo detalhes dentro de Luz da Bíblia. Agora, como nós nos estudamos sobre o julgamento de Deus, então qual é que é o papel que Jesus te desenvolver nesse julgamento? Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O papel de Jesus Cristo nesse julgamento, a ele é próprio juiz. Propósito de juízo é reivindicação ou defender caráter de Deus perante o universo através do julgamento de humanidade que está a começar para pessoas que já morreram, não é que está determinando a recompensa de salvos e destruição de ímpios. Jesus é o único que pode defender no julgamento para mostrar a ele que paga preço de redenção de tudo pessoas que aceitam como seu Salvador e Redentor. Nesse julgamento final, Jesus é defensor, mas também ele vai ser executor de punição. Agora, além de Jesus ser juiz, qual é que é outra função que ele está desempenhando em julgamento final? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é nosso advogado que tem interceder para nós junto de Deus Pai. Juízo de Deus é realizado nas três fases. Tem juízo de investigação, que ele teve início em 1844 e ele também termina um pouco antes de volta de Cristo. Tem juízo de comprovação, que está a ocorrer durante 1000 anos, e depois tem juízo de execução, que é juízo final que vai acontecer depois de 1000 anos. E se Bobo tem dúvidas sobre estudos de 1000 anos, é só também procurar no nosso canal de YouTube esse vídeo de título 1000 anos nasceu. Jesus ele tem dupla função no santuário celestial. Além de ele ser juiz, ele também é advogado de humanidade. Jesus representa pecador diante de Deus Pai. No livro de 1 Timóteo 2,5 está falando: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nosso advogado é fiel e nunca quer te perder uma batalha. Mas, se existe um julgamento final, qual é que é a causa ou qual é que é o processo que Deus está a julgar? Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más. Jesus que está a julgar somente coisas boas, ou somente coisas maus, ou coisas graves, mas assim ele está a julgar todas as coisas, bons e maus. Juízo de Deus, ele também está estabelecido ou determinado segundo a verdade que tu está recebendo de sua palavra. Bíblia, é claro, a hora que ele está confirmando que mortos estão a ser julgados segundo suas obras e conforme o que está escrito no livro celestial, que são registros perfeitos feitos para Deus e seus anjos. Agora, de que maneira que tu está a ser julgado? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme a que se achava escrito nos livros. A nós não também ser julgado conforme o processo que está escrevido nos livros. A Bíblia está falando que existem 3 livros atualizados nos julgamentos de Deus. Tem livro da vida, livro memorial e livros de registro. No livro de vida está escrito o nome de tudo quem é que aceita Cristo. No livro memorial está registrado no céu tudo atos de pessoas que temem Deus, pessoas que aceitam a palavra de Deus para fé e de ser atos de amor. Mas no livro de registro está relatado nomes e ação de tudo pecados de homens que devem determinar decisão de juízo.
para modo de tudo que nós não fazer, que nós não pensar, que do papel, boas ou maus, é registrado. Quem que seu nome está no livro da vida, a ele está salvo. Quem que tem esse nome no livro da vida é para modo e que arrepende de seus pecados e ele procura desviar de orientação dada para Deus. Agora, quantas pessoas estão a comparecer diante do tribunal de Deus? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apóstolo Paulo está confirmando que todo nós comparecer perante o tribunal de Deus, todo nós está a ser julgado individualmente. Todo dia que está passando, cada um de nós está a decidir para que lado que nós não queremos passar a eternidade de acordo com os atos. De acordo com o Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, está falando que quando ele vier, trará a recompensa a cada um. Deus quer fazer acepção de pessoas, tudo nosso caso está a ser analisado e julgado de maneira justa. Agora, o que é que nós devemos fazer para ser aprovados e não condenados no julgamento final? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Boa notícia é porque quem aqui está a seguir Jesus e obedecer esse mandamento, a ele está a comparecer perante o tribunal de Cristo, mas ele não vai receber nenhuma condenação porque a ele está com Jesus Cristo. Estar com Cristo significa ter um relacionamento profundo com Jesus e com o nosso próximo. Não é que implica de ter uma vida moldado na imagem, a semelhança de Deus e observar a orientação de sua palavra. Agora, se existe um julgamento final, qual é que é o princípio ou regulamento pela qual está a ser julgado? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boas, quer seja más. A não também ser julgado pela lei de Deus, que até existe julgamento sem lei. Base de julgamento celestial é a lei de Deus, que é chamado de lei de liberdade. É muito importante que tu compreender que apenas sacrifício de Cristo garantindo certeza de salvação. A não nunca se foi salvo devido à nossa obediência, mas assim a não nos ser obediente a Deus para modo de não foi salvo. Deus salvando primeiro, depois ele pediu nossa obediência. Quando que nós não foi obediente para a orientação divina, nós nos está ser poupado de teu dor, de teus sofrimentos e problemas. Para recapitulação do estudo de hoje é que após a ascensão de Jesus Cristo, ele vai atuar no santuário do céu. Profecia que te revela a data de juízo é de data de 2300 tardes e manhãs. E a partir de 1844, Cristo, além de ele ser intercessor, ele atua como juiz. Julgamento ou juízo de Deus tem três fases, que são juízo investigativo, juízo comprovativo e juízo executivo. Deus vai julgar tudo coisa. Tudo nós está comparecer perante o tribunal de Cristo. Que tem nenhuma condenação para que as pessoas que estão com Cristo, que estão guardando esse mandamento. Julgamento está a ser concluído um pouco antes da segunda vinda de Cristo, quando que tudo casos também ser selado para a eternidade. Vinda de Cristo está trazer recompensa para a escolha feita hoje. A nós deve estar seguro na Cristo, ser obediente para ser verdade agora. Qual é que é o compromisso de fé? Será que volta a desejar obedecer a palavra de Deus e seu mandamento? Será que volta a aceitar Jesus como o Salvador e o advogado? Na qual livro de juízo que você crê que o nome está registrado? Você acredita ou não? Verdade é verdade.